Boa noite, pessoal. Gostaria que o pessoal está entrando aí nessa live. Hoje com um tema sobre traumas e transtorno do estresse pós-traumático. Vou tentar diferenciar o que são as duas coisas e falar um pouco sobre isso. Eu acho que é um tema interessante, certo? É um tema que faz parte de algum conhecido nosso ou já fez parte das nossas vidas, a questão dos traumas, né? Todo mundo já passou por algum evento traumático, alguma coisa ruim, que foi difícil de suportar. E eu queria diferenciar isso também para o transtorno, que seria o transtorno do estresse pós-traumático, tá certo? Então, eu gostaria que vocês me dissessem se o áudio tá bom, se dá para a gente começar. E como sempre, podem perguntar, deixar perguntas aí, que posteriormente a gente estiver falando aqui sobre o assunto, eu vou ler e a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Pessoal, então, o áudio tá legal? Gostaria que vocês me dissessem se o áudio tá bom, tá dando para ouvir bem, se tá legal, para a gente começar, certo? E eu gostaria que vocês também compartilhassem, pessoal. Compartilhar é mais importante que curtir. A live tem um acesso maior de pessoas. Quando você só curte, não. Então, o Facebook reconhece que a live é importante, que o vídeo que eu estou fazendo agora, ou qualquer vídeo que você considere importante, ele é válido, ele pode ser visto por mais pessoas a partir do momento que você compartilha. Às vezes você curte, mas isso para o Facebook, para o algoritmo do Facebook que trabalha, né? Ele não entende que é tão importante assim, ele lança para algumas pessoas só. Mas quando você compartilha, a porcentagem aumenta, tá certo? Então, pessoal, vamos começar. Vamos começar. O que é trauma, certo? Vamos começar falando sobre trauma. O que seria o trauma psicológico, basicamente? Então, assim, acho que a maioria das pessoas tem uma noção é, bem básica em relação ao que é isso. Acho que todo mundo sabe um pouquinho como é o trauma, sabe descrever bem. Às vezes não pode descrever tecnicamente, mas descreve, assim, algumas questões, alguns exemplos. Então, vamos lá. O trauma psicológico é nada mais, nada menos que um problema, um dano emocional que acontece com a gente, certo? Resultado de algum acontecimento que a gente considera ruim, que a pessoa considera ruim. Então, esse acontecimento, quando ele é lembrado, quando ele é trazido à tona nos nossos pensamentos, ele gera dor, né? Ele gera sofrimento emocional e também pode gerar dor física, né? Então, por exemplo, aquela sensação do coração partido que acontece, por exemplo, quando a pessoa termina um relacionamento, aí começa a lembrar, por exemplo, das brigas e etc., dessas situações, pode sim ser um trauma, certo? Algumas experiências dolorosas que a pessoa passou, por exemplo, situações de humilhação, certo? Então, pode sim também desencadear alguns eventos que podem ser traumáticos na pessoa. Então, o trauma é nada mais, nada menos que uma exacerbação do medo ou do estresse daquele momento, certo? E aí a pessoa, isso envolve mudanças tanto cognitivas, cerebrais, certo? E afeta o comportamento e o pensamento da pessoa. E aí o que a pessoa faz? Tenta evitar esse tipo de pensamento para que o trauma não seja tão doloroso, porque ele é ruim, ele causa mal, né? Então, isso pode acarretar outros problemas correlacionados, como o isolamento, depressão e etc. Tá certo? O que pode ser evento de trauma, por exemplo? Como eu falei, a questão de uma traição pode ser um evento de trauma, tá certo? A questão de você não cumprir com algum objetivo que você gostaria muito. Situações, por exemplo, de acidentes, de violência que você presenciou, que sofreu. Então, pessoas que presenciaram guerras, pessoas que vivem em ambientes extremamente violentos, que sofreram ameaças, que viram pessoas sendo agredidas, que passaram por momentos catastróficos, por exemplo, como terremotos, erupções vulcânicas, guerras em geral. Então, abuso sexual também é muito importante a gente falar. Então, essas experiências, elas causam pensamentos que fazem com que a pessoa acarrete em ter uma vida com sofrimento, tá certo? Então, várias pessoas vão reagir de maneiras diferentes aos traumas, certo? Nem todas as pessoas vão reagir de maneira igual, certo? Algumas pessoas podem lidar bem com o trauma e ali, após um tempo, alguns dias, algumas semanas, ela já tá bem em relação a isso, certo? Mas também pode ser que aconteça o que a pessoa possa desenvolver, o que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático, certo? Então,
um trauma em si, isoladamente, não vai dizer que a pessoa tem o transtorno do estresse pós-traumático, mas com que ela feche o diagnóstico específico para que ela tenha esse transtorno. Tem pessoas que têm, que passaram por eventos traumáticos, que sofrem, mas quando lembra, consegue manter sua vida cotidiana normal e sem nenhum problema específico em relação a isso. Mas tem outras pessoas que têm dificuldade em manter a sua vida cotidiana, certo? E aí acaba atrapalhando muito o desenvolvimento da vida da pessoa. Então começa a ser algo assim complicado para a pessoa, para o seu desenvolvimento pessoal, tá ok? Então o pessoal que foi entrando aí pode curtir e compartilhar, não esqueçam de compartilhar, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, o que caracteriza o transtorno do estresse pós-traumático? A gente já falou sobre trauma, tá certo? Então, o transtorno do estresse pós-traumático é uma perturbação que se desenvolve, né, a exposição de um evento traumático, certo? Como falei, pode ser agressão sexual, pode ser uma guerra, acidentes, situações que geram violência, ameaça, certo? Então, a pessoa começa a ter pensamentos, sonhos, sentimentos, pensamentos flashback, né, que é aqueles pensamentos que vêm com uma lembrança, que vem do nada, e às vezes a pessoa sente até sensações físicas, né, no corpo, do que aconteceu, sente cheiro, sente como se estivesse naquele momento, aqueles, um pensamento vivo em relação àquilo, como se ela estivesse vivenciando aqueles momentos todos os dias. Então, essas recordações são bem vívidas, certo? Então, que a pessoa pode descrever até o cheiro que estava no local, ela sente o cheiro quando lembra, ela vê aquilo, ela começa a sentir todo aquele peso, aquela sensação que ela teve no momento que aconteceu aquilo, e isso gera alterações fisiológicas de luta ou fuga, né? Que são as reações básicas da ansiedade, tanto que o transtorno do estresse pós-traumático faz parte do espectro dos transtornos de ansiedade, certo, pessoal? Então, assim, agora, para diferenciar isso, os traumas do transtorno do estresse pós-traumático, um trauma específico, que não gera tanto sofrimento, é a ocorrência que isso gera e o déficit que isso causa na vida da pessoa. Então, geralmente, quando a pessoa começa a sofrer por mais de um mês com esses traumas, e esses traumas têm atrapalhado a vida cotidiana dele de maneira intensa, pode sim que essa pessoa tenha desenvolvido o transtorno do estresse pós-traumático, pessoal. Mas uma questão que estaria relacionada a isso também é que isso não pode passar de 2 anos, porque quando passa de 2 anos, a pessoa pode desenvolver um problema ainda maior, tá certo? Que seria um problema de modificação duradoura da personalidade. Então a pessoa já começa a introjetar essas reações, esses problemas, já em sua personalidade, o que torna o trabalho muito mais difícil. Então, o que é sugerido para uma pessoa que tem trauma, que passou por eventos traumáticos, ou está desenvolvendo transtorno de estresse pós-traumático, ou já desenvolveu, é necessário que essa pessoa procure ajuda profissional imediatamente, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, certo? E comente isso sobre a família, se isso tem acarretado problemas em sua vida. Se você já sofreu, por exemplo, violência sexual, presenciou violência, ou situações traumáticas que te deixam mal pra caramba, é necessário você procurar ajuda, porque isso pode se transformar numa bola de neve e um problema ainda maior, certo, pessoal? Então, assim, todos os problemas psicológicos, todas as situações, é necessário que você procure logo um profissional, que você resolva logo isso, que você não fique empurrando para a barriga, certo? E principalmente, esse empenho tem que ser ainda redobrado dentro da relação que tem com os traumas e a possibilidade que ele se transforme num transtorno, certo? E que esse transtorno se transforme numa modificação permanente da personalidade, que pode ser algo ainda mais difícil de tratar, algo ainda mais doloroso e pode acarretar mais problemas na vida da pessoa. Certo, pessoal? Então vamos lá. Vou pegar aqui o que seriam os fatores que contribuem, por exemplo, para o transtorno do estresse pós-traumático. Então, assim, a extensão do evento, a duração daquele evento faz com que possa desenvolver isso. A pessoa pode ter uma predisposição genética a esse tipo de problema, certo? Então, ela já tem uma insensibilidade à questão de eventos assim catastróficos, presenciar essas situações.
Então, isso, se a pessoa já tiver uma sensibilidade, e acontece com 15 a 20% das pessoas que passaram por situações catastróficas ou situações traumatizantes. De 15 a 20% das pessoas podem vir a desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, certo? Então, é uma questão, é um número muito alto e alarmante. Então, se a pessoa já tem tendência à depressão, à ansiedade, também pode agravar mais. A pessoa também tiver despreparo, inexperiência para lidar com situações assim complicadas, essas situações inesperadas. Pessoas que foram acumulando várias experiências traumáticas durante a vida também têm uma facilidade maior a desenvolver isso. Há pessoas que vivem, como presenciaram conhecidos ou pessoas próximas, pessoas que ela ama, a vivenciar eventos traumáticos, pode ser que essa pessoa também venha a ter, por exemplo, uma mãe ou um filho que presenciou uma situação traumática para o outro e vice-versa, ou pessoas que não têm apoio social, não buscam tratamento, tá certo? Então, pessoal, em relação à questão da probabilidade de o estresse pós-traumático desenvolver, é maior em pessoas que sofreram violação, algum tipo de violência ou violação sexual, ou também abuso sexual infantil, algum tipo de abuso infantil, em comparação de pessoas que vivenciaram somente agressões ou acidentes, certo? Quando a violação é de base interpessoal, base pessoal, a tendência é ainda maior, como agressão, abuso infantil, abuso sexual. Então, essas pessoas tendem a apresentar mais o transtorno do estresse pós-traumático, tá certo? Então, pessoal, vamos lá aos sinais e sintomas que estariam relacionados ao transtorno do estresse pós-traumático. Não deixem de curtir e compartilhar, tá certo, pessoal? Como eu falei, podem deixar perguntas aí que a gente vai conversando, se caso houver, aí eu vou lendo e respondendo, certo? Vamos lá. O sintoma inicial e acredito que mais importante em relação ao transtorno do estresse pós-traumático seria a reexperiência traumática, quando a pessoa tem pensamentos recorrentes e intrusivos assim, no sentido que ele entra e vem do nada mesmo, não respeita ninguém, toma ali a conta dos seus comportamentos, dos seus pensamentos, e remete à lembrança dos traumas, né? E aí são os pensamentos flashbacks, que eles vêm à tona e tomam conta ali do seu sistema cognitivo, dos seus pensamentos, e acaba, né, gerando comportamentos nisso e emoções ruins. Uma característica também é a esquiva e o isolamento social. A pessoa tende a ficar mais isolada, mais trancada no quarto, a pessoa para de fazer as atividades que ela gostava de fazer, começa a sentir desprazer por viver, começa a desenvolver uma possível comorbidade com a depressão. Então, essas lembranças dolorosas fazem com que a pessoa não tenha qualidade de vida, não consiga experienciar coisas prazerosas, essas pessoas queixam de falta de alegria, falta de prazer, então ela começa a se tornar mais isolada, esquivar de situações sociais, ela começa a achar que nada faz sentido, e os pensamentos vêm à tona, e esse pensamento toma conta do humor dela de uma forma muito grande. Então, e aí abre portas para o desenvolvimento de outras comorbidades, com a comorbidade com a depressão, certo? Que é também muito comum no transtorno do estresse pós-traumático, as pessoas também possivelmente desenvolver depressão, certo? Então a pessoa também pode apresentar sinais característicos, né, físicos, fisiológicos e psíquicos da própria ansiedade, como ataque cardíaco, sudorese, tonturas, dor de cabeça, distúrbios do sono, dificuldade de concentração, hipervigilância, assim, ficar sempre atento, não conseguir dormir direito, distúrbios do sono, irritabilidade, certo? Então, pessoal, como eu falei, para que se diagnostique o transtorno do estresse pós-traumático, é necessário que isso aconteça por mais de um mês e por menos de 2 anos, tá certo? Então, quando passa de 2 anos, se torna um problema maior, né, segundo os estudos que colocam, tá certo? Então, pessoal, essas pessoas tendem também a ser pessimistas, certo? É um problema em relação às pessoas, assim, pessimistas em relação ao seu futuro, começa a ter pesadelos, sonhos, até se dormir se transforma num problema para a pessoa. Às vezes a pessoa deixa de dormir, a pessoa deixa de se concentrar em coisas que davam prazer antes. Então, assim, a atenção dela fica totalmente focada na questão do evento traumático, e isso traz
um prejuízo gigantesco para a vida da pessoa. Então, essa memorização, essa evocação dessas memórias, essas memórias vívidas, causam muitos problemas, certo, pessoal? Então, o que seria adequado? Vamos falar um pouco da questão infantil, né, que eu não falei, eu falei muito pouco. Então, assim, uma criança que sofreu um evento, né, de estresse, de transtorno pós-traumático, ou de que está vivenciando algum trauma, ela começa a apresentar sinais, as seguintes características, certo? Ela começa a ter comportamento desorganizado ou agitado, ela começa a fazer jogos repetitivos, expressões, ou aspectos do trauma, começa a ensaiar aquele trauma nas brincadeiras, nas conversas, e falar sobre aquilo, meio que de maneira assim, lúdica, né? E ela começa a voltar aquilo, ela começa a reencenar o trauma, né? A situação que ocorreu. Então ela começa a ter sonhos amedrontadores também, sem conteúdo identificável. A criança acorda chorando no meio da noite. Então, é uma questão que os pais que tiveram filhos, que presenciaram eventos traumáticos, procurem um psicólogo para que isso seja observado, para que realmente aqui para verificar se a criança está desenvolvendo um transtorno do estresse pós-traumático ou já desenvolveu. Então, o quanto antes procurar ajuda profissional é melhor. Então, o que o psicólogo vai trabalhar? O psicólogo, né, ele vai trabalhar com uma técnica chamada dessensibilização sistemática, que é voltado para tentar diminuir a dor desses pensamentos, dessas evocações. Então, assim, o psicólogo vai trabalhar para prevenir as eventuais complicações que possam causar na vida da pessoa. Então, vai tentar restabelecer a melhora no desempenho na vida pessoal, tanto na questão escolar, no trabalho, na vida sentimental, familiar. Então, essa técnica é uma técnica que é muito eficaz, que é você expor a pessoa metodicamente a esses sintomas e eventos traumáticos, até que, quando a lembrança vem, ela não gere emoção, não gere sensações ruins, emoções ruins, mas que essas emoções possam ser diminuídas de 100% para 5%, para 10%, que não cause dor ou atrapalhe a vida da pessoa de maneira integral. E pode ser necessário também a utilização de medicamentos, que aí o psicólogo ele pode indicar a pessoa a também fazer tratamento psiquiátrico, e aí o psiquiatra receitar algum tipo de medicamento para que a pessoa que ajude a pessoa também a reduzir a ansiedade, a melhorar também a questão da depressão e etc. Então, geralmente, um ansiolítico, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, que são os antidepressivos, como sertralina, né, fluoxetina, paroxetina, geralmente esses medicamentos que o psiquiatra recomenda, e também, às vezes, um ansiolítico, se caso a pessoa tem reações ansiosas muito fortes ou está tendo dificuldade de dormir. Certo, pessoal? Vou agora partir para as perguntas, para verificar se tem alguma pergunta. Se não tiver, vamos lá. Boa noite, Carmen. Boa noite, Estelen. Andréa. Renato, dá dicas de como lidar com crise de ansiedade gerada por estresse pós-traumático. Como identificar que você pode estar entrando em crise e controlar isso? Então, o André, é necessário que você fique muito atento a esses pensamentos que vêm até você. Se esses pensamentos acabam atrapalhando o seu dia a dia, no decorrer do seu processo diário. Então, se você tem pensamentos traumáticos e ele atrapalha no seu dia a dia, então é necessário que você comece a ficar atento a isso. Então, assim, em relação à questão dos eventos traumáticos, é necessário um acompanhamento por profissionais. Eu acho que é muito difícil a pessoa lidar com isso sozinha. Ela precisa de um acompanhamento profissional, verificar o caso dela de maneira personalizada e verificar qual o instrumento, qual a técnica mais adequada para que ela possa ir fazendo para que diminua, tanto na clínica quanto como dever de casa, para que a pessoa vá praticando, tá certo? Então, acho que o que eu poderia dar como dica é anotar esses pensamentos traumáticos, verificar de onde vem, quais são eles. Então, isso já ajuda bastante. E se você for um psicólogo já com essas anotações, eu acredito que ajuda bastante, principalmente se for um psicólogo que trabalha com terapia cognitiva comportamental, que geralmente ele vai pedir esses exercícios. Eu geralmente sempre peço que a pessoa anote esses pensamentos ruins, traumáticos, para que a gente entenda o que está passando no seu cérebro, qual todo o processo de situação que gera o sofrimento, tá certo?
Carmen Silva, esse problema de ansiedade tem horas que nem tem vontade de trabalhar. Isso pode gerar também, né, a perca de ânimo no trabalho. Andréa Reis, é necessário entrar com medicamentos que contêm sintomas físicos? Geralmente, a depender do nível dos sintomas, sim, tá bom, Andréa? Então, como eu falei, geralmente o estresse pós-traumático ele é tratado com psicólogo e psiquiatra. Assim for um transtorno mais leve, o processo psicoterapêutico e a exposição, a dessensibilização sistemática é uma técnica que a gente utiliza para que a pessoa, as lembranças sejam não tão causa tão mal a pessoa, e se a pessoa em uma ou duas sessões já começar a sentir melhora, às vezes não é necessário a inserção medicamentosa, mas se a pessoa, a partir da segunda ou terceira sessão já, mesmo assim ela não apresenta melhora, então é necessário sim a indicação de psiquiatra e o tratamento medicamentoso, tá bom? Então, pessoal, não havendo perguntas, eu gostaria que vocês curtissem, compartilhassem, tá certo? Essa live, e foi um prazer conversar com vocês hoje. Um abraço e boa noite.